Bom dia a todos. Esse trabalho é referente à rede ponto a ponto. Os integrantes desse grupo são eu, Guilherme Ribeiro, Gustavo Lauro Pisanello, Eduardo Andreoli, João Henrique Leite e Stephanie Oliveira. Para falarmos mais a respeito da rede ponto a ponto, nós necessitamos saber o que é. Rede ponto a ponto, ou do inglês peer-to-peer, conhecido também pela expressão P2P, é uma arquitetura de redes de computadores que, por sua vez, cada ponto ou nó da rede funciona como cliente e quanto servidor, assim permitindo compartilhamentos de serviços e dados sem ter a necessidade de possuir o servidor principal ou central. Uma rede P2P é mais conveniente para o armazenamento de objetos imutáveis. Um grande exemplo de transmissão de uma rede ponto a ponto são os arquivos torrents. Os sistemas peer-to-peer oferecem acesso a recursos de informações localizadas em computadores de toda a rede. Esse tipo de arquitetura é muito conhecida pelo compartilhamento de arquivos. No entanto, a rede P2P são utilizadas para as outras áreas também, como por exemplo armazenamentos distribuídos em meios acadêmicos, científicos e telecomunicações. Bom, agora irei falar da história da rede ponto a ponto. A rede P2P é o resultado natural do crescimento da engenharia de software com a disponibilidade de tecnologia para abrigar criações de redes maiores. Ela foi criada no ano de 1999 por Charles Fenney e nasceu como uma forma de enviar e receber arquivos de forma segura e rápida. Assim, no início dos anos 2000, se deu ao surgimento de forma de pagamentos e empréstimos P2P, o qual são muito conhecidos atualmente. A sua ideologia não começou de hoje, mas sim estreou no início dos anos 80, e foi exatamente nessa época que se deu um aumento considerável do compartilhamento de arquivos. Isso graças ao surgimento do Protocolo de Transferência de Arquivos FTP, no qual você pode hospedar um arquivo nele ou se conectar a uma outra máquina visando transferências de dados. A rede P2P teve a sua criação devido à necessidade de trocas de arquivos MP3 no final da década de 90. Ainda era utilizado o protocolo FTP, mas o Napster, que era uma loja de música online da época, facilitou o serviço e lançou o que seria o primeiro peer-to-peer, feito pelo Charles Fenney, como citado anteriormente. O Napster permitia que os usuários fizessem o download de um determinado arquivo diretamente do computador de um ou mais usuários de maneira descentralizada, uma vez que cada computador conectado à sua rede desempenhava tanto as funções de servidor quanto as de cliente. Mais para frente, na crise de 2008, foi criado o tão aclamado Bitcoin, que visava utilizar a mesma ideologia P2P. Entretanto, foi se perdendo seu sentido, mas de qualquer forma conseguiu manter os fundamentos principais da rede, que é a falta de um intermediador. O funcionamento dessa rede é simples de se compreender. Primeiramente, você precisa entender que a maioria das conexões que você faz no seu computador hoje é do tipo cliente-servidor. Entenda que o cliente, nesse caso, é você e seu computador. O servidor é um software ou um computador que oferece serviços aos clientes como, por exemplo, comunicação, acesso à mídia e jogos. No modelo de rede cliente-servidor, um único servidor provê o funcionamento de transferência de informações. No entanto, no modelo P2P, não existe um servidor central. É necessário que os clientes, ou nós da rede, atuem como servidores também. Agora, imagine que você precisa baixar um desses arquivos em seu computador por meio de um programa que utiliza o sistema P2P. Ao iniciar o download, esse programa ativa um motor de busca, vasculhando o sistema em busca de cada computador conectado à rede que possui o objeto. Cada bloco do arquivo pode ser baixado de um computador diferente. Ou seja, você pode receber o bloco 20 de uma pessoa da China, o bloco 36 de alguém de Portugal e o bloco 512 do Chile. Requisitos para uma aplicação peer-to-peer. 1. Escalabilidade global. Uma das propostas da rede P2P é distribuir os recursos de hardware do maior número possível de nós ou hospedeiros. Essa distribuição deve ser feita de modo que um objeto possa suportar uma grande quantidade de acessos em muitos hospedeiros. 2. Otimização da interação entre nós vizinhos. Um fato de grande importância na comunicação entre nós da rede é a distância entre eles. A conexão entre muitos nós distantes aumenta a latência e, portanto, torna essa comunicação mais lenta. Dessa forma, é necessário as aplicações priorizarem a colocação de recursos para nós mais próximos. 3. Disponibilidade. Uma rede P2P pode ser formada por vários hospedeiros que estão livres para se desconectar a qualquer momento. O sistema por trás de uma rede P2P deve ser capaz de realocar os seus recursos quando há entrada ou saída de hospedeiros, de modo que os recursos estejam sempre disponíveis da melhor forma possível. 4. Segurança dos dados. Pelo fato de poder comportar um número muito grande de participantes de diferentes origens, uma rede P2P deve garantir a privacidade dos dados e da informação.
Uma confiança em um sistema peer-to-peer deve ser garantida a partir de uma autenticação e criptografia dos dados. 5. Anonimidade, negabilidade e resistência à censura. Em situações que demandam resistência à censura, torna-se necessária a implementação de um sistema que garante a anonimidade do hospedeiro, assim como o poder de negar a posse e suprimento de informação. Isso pode ser alcançado por um sistema robusto, com um número muito grande de hospedeiros. Bom, agora eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens da rede ponto a ponto. Primeiro, as vantagens. Essa rede tem um simples sistema de cabeamento, um baixo custo e fácil implementação, já como os clientes agem também como servidores. Por todos os computadores serem interligados, isso faz com que potencialize os serviços de internet. Assim, os downloads e os compartilhamentos são mais rápidos. Isso também garante a perpetuação dos arquivos, já que se você perder ele em uma máquina, você provavelmente vai ter ele em outra. Esse sistema de rede não tem um administrador, então você decide a permissão de cada máquina de acordo com seu interesse. A última vantagem é que, caso haja falha em algum computador, isso não irá comprometer todo o servidor, já que os servidores são disponibilizados em qualquer nó da rede. Agora eu vou falar sobre as desvantagens. Essa rede terá problemas para crescer, já que quanto maior o número de usuários, maior será a largura da sua banda, gerando um consumo maior da sua internet. Outra desvantagem é a baixa segurança. Muitos desses programas que permitem transferências de arquivos ponto a ponto são uma porta para malwares. A última desvantagem desse tipo de rede é que ela demanda muito da capacidade de seu computador e isso pode torná-lo mais lento. Uma rede sobreposta ou rede overlay é um conceito de rede de computadores. Nesse tipo de rede, uma nova rede é criada virtualmente por cima de uma já existente. Na rede P2P estruturada, existe um protocolo para que cada nó possa rotear de forma eficiente uma busca de qualquer dados. Para tal, é necessário que os nós e os recursos sejam organizados através de critérios e algoritmos específicos. O procedimento mais utilizado é organizar através de uma tabela hash. Rede P2P não estruturada se baseia em algoritmos aleatórios para a construção da rede sobreposta. Esse tipo de rede é construída de forma simples, pois um nó pode participar da rede simplesmente copiando um link de outro participante e construindo sua própria conexão com o tempo. Inicialmente, as aplicações P2P surgiram monoliticamente, ou seja, o programa precisava implementar o seu próprio protocolo de comunicação P2P para permitir a interoperabilidade entre nós, constituintes do seu sistema em rede. Porém, além de um grande retrabalho, esses esforços em requisitos não funcionais das aplicações implicavam na impossibilidade de comunicação entre sistemas diferentes, mesmo que os serviços providos por eles fossem iguais. Por exemplo, arquivos compartilhados em sistemas como o Casa e Muli ficam acessíveis exclusivamente em suas próprias redes, levando usuários a manterem instalados em suas máquinas clientes para cada um dos sistemas o compartilhamento de arquivos que pretenda usar. Com a popularização destes tipos de aplicação, surgiu um esforço em prover plataformas para desenvolvimento de aplicações P2P, de tal maneira que estas possam comunicar-se entre si. Entre elas, as que mais se destacam são o JXTA e o Windows P2P Networking. E o JXTA e o Windows P2P Networking são especificados de protocolos P2P e de uma API para a utilização dos serviços, sendo o primeiro com implementações em Java e na linguagem C. Bom, e outra aplicação que se popularizou bastante é o Xnap, que provê, além de uma API de serviços P2P, também um framework para desenvolvimento das aplicações em si, incluindo recursos de interface gráfica com o usuário. Um framework P2P logo vai além de uma plataforma para comunicação P2P, provendo serviços adicionais, não necessariamente relacionados com a comunicação em si, mas indispensáveis para o desenvolvimento rápido de aplicações baseadas nesta arquitetura. Bom, como exemplo também de aplicações temos a Academia. A Academia é o conceito de rede altamente descentralizado, não tem um centro em si, sabe? Eles se baseiam no usuário. Os próprios usuários constituem a estrutura da rede dispensada de servidores. Várias redes utilizam o conceito Academia. Temos a GNU-Tela,
rede surgida no final de 2000, utilizada inicialmente por usuários do sistema Linux. Possui uma estrutura altamente descentralizada, mas não é igual do caso da Academia, onde a Gnutella basicamente não tem uma central, nem um servidor central. Os usuários constituem a estrutura da própria rede. Entre os programas que utilizam estão o Bchar, LimeWire, Azure e agora o Chareza, o mais recente. Bom, agora seguindo a Gnutella, temos a Gnutella 2, segundo projeto da rede Gnutella, mas agora com servidores centrais otimizados e buscas desempenho geral da rede. É conhecida principalmente no programa Chareza, recebeu críticas quando foi criada pelos criadores da Gnutella original, mas é basicamente a mesma coisa, não muda muita coisa.